tarde a todos. Eu me chamo Vitor. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com os doutores que participam também da mesa de discussão. Agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco sobre a nossa rotina de estratificação de risco através da ressonância magnética da próstata. E hoje o objetivo dessa palestra é mais passar alguns parâmetros básicos do que a gente faz, como a gente utiliza o PIRADS para classificar e categorizar as lesões que encontramos nos exames e algumas limitações, algumas dificuldades técnicas que nós encontramos no dia a dia. Bem, a ressonância magnética da próstata é um método bem estabelecido desde os anos 80, mas inicialmente ela contava apenas com sequências que permitiam uma análise morfológica da glândula. Com as sequências T1 e T2, a gente tinha uma capacidade de determinação morfológica grande, mas a ressonância, ela, na época, tinha uma baixa capacidade de diferenciação entre o que era uma alteração benigna e o que era um câncer clinicamente significante. Com a progressão da tecnologia, obtivemos sequências funcionais, como a difusão, o mapa de ADC e o estudo dinâmico com contraste, que permitiram a gente a ter mais aparatos para poder diferenciar entre o que era uma alteração benigna, normal, e o que era uma lesão maligna. Então, com a sequência T2, com a difusão aliada ao mapa de ADC, e com estudo dinâmico com contraste venoso, o PIRADS chama essas três sequências aliadas como uma ressonância multiparamétrica da próstata. Só uma observação em relação a esse termo, ressonância multiparamétrica da próstata, que às vezes a gente tem uma dificuldade na rotina, de que alguns planos, eles não autorizam a liberação do exame quando o pedido médico vem com esse termo, ressonância multiparamétrica da próstata, porque ele não consta no rol da ANS. Então, o que a gente sugere nesses casos é que se peça uma ressonância magnética da pelve masculina, e que na indicação se especifique que o que deseja ali é a avaliação da glândula prostática, e aí a nossa rotina vai incluir essas três sequências multiparamétricas, além de outras sequências que a gente também adiciona na avaliação da próstata. O PIRADS, então, ele foi desenvolvido para melhorar a detecção, melhorar a localização, a caracterização e a estratificação de risco das lesões em pacientes com suspeita de câncer, mas em glândulas virgens de tratamento. É importante destacar isso, porque a classificação PIRADS ela só vai ter aplicação na glândula que nunca foi tratada, seja por cirurgia, por radioterapia ou quimioterapia. Os aparatos que a gente vai utilizar, baseados nessa classificação, vão ser apenas em glândulas virgens de tratamento, mas eu vou falar um pouco também sobre as questões de glândulas tratadas. Quais foram os objetivos específicos do PIRADS no seu desenvolvimento? Primeiro, de estabelecer alguns parâmetros mínimos de técnica que sejam aceitáveis para fazer um estudo adequado da próstata. Simplificar e padronizar os laudos, facilitar o uso dos dados da ressonância para que sejam aplicáveis também na biópsia direcionada da próstata. Quando a gente padroniza a anatomia da glândula, isso facilita para que o médico que for conduzir a biópsia, ele consiga especificar e direcionar a sua biópsia para o local da lesão. Também desenvolver as categorias para resumir os níveis de suspeição e de risco, e dessa forma que o médico assistente, o médico solicitante, possa direcionar a sua conduta. Se vai ser uma conduta expectante, se vai ser uma conduta já de intervenção por meio de biópsia e assim por diante.
Também permitir a coleta de dados e monitoramento dos resultados, porque uma vez que você padroniza o que é mínimo para um exame bem feito, isso é muito mais fácil de ser replicado posteriormente. Então, facilita o controle. Caso o paciente faça numa clínica e depois ele faça em outra clínica, fica muito mais fácil de se comparar a evolução daquela lesão. Também educar os radiologistas na elaboração dos laudos, reduzir a variabilidade das interpretações, reduzir, então, a diferença entre uma avaliação entre um radiologista e outro, e até entre o próprio radiologista em exames consecutivos. E, por fim, melhorar a comunicação interdisciplinar entre o laudo e o médico que solicita o exame. Traduzir aquilo que a gente vê na imagem para que o médico possa entender e ter uma conduta mais adequada. Agora, quais são as limitações, o que o PIRADS não é? Ele não é um documento abrangente de diagnóstico de câncer de próstata, porque ele só vai dar parâmetros de imagem. Então, a gente precisa de outros recursos, como, por exemplo, o exame clínico, o laboratório, PSA, exames histopatológicos para definição da doença, para diagnóstico e avaliação também de extensão da lesão e estadiamento. Não aborda o uso da ressonância para detecção de lesão residual recidivante, como eu já falei, após ou durante a vigência de terapia. Não aborda a ressonância para avaliação de envolvimento secundário, pesquisa de metástases ósseas, por exemplo, não vai fazer parte do PIRADS. Não elucida ou prescreve parâmetros técnicos ótimos, apenas os mínimos que devam ser aceitáveis. É uma consideração clínica, eu vou fazer algumas, né, para mostrar para vocês, principalmente para quem solicita o exame, do que a gente às vezes sente falta na hora que recebe um pedido. A primeira delas em questão alterações pós-biópsia, de pacientes que fizeram a biópsia e estão procurando a clínica para fazer uma avaliação, em que momento é mais apropriado para que esse exame seja refeito. Então, o PIRADS, ele aconselha que o intervalo de pelo menos 6 semanas seja respeitado entre a biópsia e a realização do exame de ressonância. Mas isso não é uma contraindicação absoluta, isso vai depender de outras considerações clínicas. Às vezes o paciente precisa daquele exame com mais urgência, então o exame ele não vai ser contraindicado só porque foi feita uma biópsia recente. Só para mostrar por que é difícil, eu trouxe aqui um caso de uma próstata aqui no T2 e aqui no T1. Aqui no T2, a gente vê uma lesão que aparentemente pelo T2 é suspeita. É uma lesão de configuração nodular, hipointensa, acometendo a zona periférica. Só que quando a gente joga isso no T1, é um T1 sem supressão de gordura, mas é o que eu trouxe para mostrar bem, que exatamente na zona onde tem aquela lesão, eu tenho muito sangramento. Um hipersinal em T1 importante exatamente no local dessa lesão. O paciente foi submetido recentemente a uma biópsia de próstata. Então, o que eu devo valorizar aqui, né? Será que isso aqui de fato é uma alteração pós-biópsia? Eu posso ter certeza disso? Ou aqui também tem lesão suspeita por trás? O sangramento ele vai mascarar isso. Mas a gente pode correlacionar, porque, por exemplo, se foi feita uma biópsia aqui, se isso aqui sangrou, é porque foi feita uma biópsia aqui. Então, a gente espera que aquele tecido, aquele fragmento que foi retirado, mostre a lesão para a gente e tire a dúvida no final do laudo. Então, a gente precisa de algumas informações, embora o PIRADS ele seja uma classificação baseada apenas em aspectos de imagem, a gente também precisa de alguns parâmetros clínicos para poder fazer uma análise melhor. Por exemplo, o nível sérico recente do PSA. Muitas vezes a gente só recebe PSA elevado, mas às vezes é importante o nível dele, saber o quão elevado ele está. E se esse PSA ele está em ascensão, em declínio, se ele permanece estável constantemente, para a gente poder entender o histórico dessa glândula. A data e o resultado de biópsias feitas, incluindo os fragmentos positivos, onde estão localizados, exatamente para ajudar a gente a entender o que acontece naquela glândula pós-tratada.
pós-manipulada. Outros achados clínicos, como toque retal, medicamentos em uso, em especial os que afetam a biologia ali da próstata, como alfa-bloqueadores, a ablação hormonal, infecções prévias que causam alterações estruturais e morfológicas da próstata, cirurgias, radioterapia, histórico familiar, tudo isso é importante para o nosso relatório. E agora, onde é melhor fazer o exame? Num aparelho de 1,5 Tesla ou num aparelho de 3 Tesla? Talvez seja uma dúvida importante. O que o PIRADS fala sobre isso? O PIRADS reconhece que tanto os aparelhos de 1,5 Tesla quanto os aparelhos de 3 Tesla são bem estabelecidos para fazer o diagnóstico e a classificação PIRADS. Então, ele apoia os dois. Mas a maioria dos membros do comitê que participaram da elaboração do PIRADS prefere, usa e recomenda que esses exames sejam feitos em aparelhos de 3 Tesla. Como é a nossa prática? O que a gente vê, já que a gente tem um aparelho de 3 Tesla e 2 aparelhos de 1,5 Tesla? Que as imagens, de fato, no aparelho de 3 Tesla são melhores, né, são mais elucidativas, mas elas não perdem em questão de sensibilidade. A gente consegue fazer muitos diagnósticos em aparelhos de 1,5 Tesla com tanta facilidade quanto nos de 3 Tesla, embora o 3 Tesla seja um exame mais bonito, né, que traz algumas informações adicionais. O que também se considera? Que pacientes que tenham dispositivos implantados no corpo, seja em qualquer região, e que esses dispositivos sejam contraindicados em aparelhos de alto campo, de mais alto campo, esses precisam ser feitos em aparelhos de 1,5 Tesla. Ou caso exista algum dispositivo implantado que seja compatível com 3 Tesla, mas que esteja numa localização do corpo que gere artefatos e dificulte a nossa avaliação da próstata. Então, esses também precisam ser feitos num aparelho de 1,5 Tesla. Mais para frente eu vou trazer um caso nosso mostrando exatamente isso. Um pouco de anatomia da próstata, ela é dividida em base, terço médio e ápice. Contém 4 zonas histológicas. O estroma fibromuscular anterior, que não possui tecido glandular. A zona de transição, que se encontra ao redor da uretra, e a proporção de tecido glandular dela vai variar de acordo com a idade, de acordo com o grau de hiperplasia da glândula. Pode chegar de 5% a mais do tecido glandular. A zona central, que fica mais na base, circunda a inserção dos ductos ejaculatórios, corresponde a 20% de todo o tecido. E a zona periférica, de 70% a 80% do tecido glandular. Então, aqui só para a gente poder entender, a base, perto das vesículas seminais, o terço médio e o ápice. Em amarelo, a zona de transição. Em azul, o estroma fibromuscular. Mais aqui para a base, a zona central. E a zona periférica em rosa, circundando a glândula. 70% a 75% dos cânceres vão ser originários da zona periférica, já que ela contém a maior parte de tecido, e 20% a 30% na zona de transição. Cânceres oriundos da zona central são muito raros e, geralmente, quando presentes, eles estão provavelmente secundários à invasão de cânceres da zona periférica e não propriamente da zona central. O PIRADS, ele coloca entre parênteses a cápsula prostática, porque a próstata ela não tem uma cápsula verdadeira, mas ela tem uma faixa de tecido fibromuscular que circunda a glândula e que é um marcador para a gente importante para a avaliação de extensão extraprostática das lesões. Então, quando os PIRADS permite que a gente chame isso de cápsula prostática exatamente como um marcador para a gente poder avaliar se há ou não invasão extraprostática. Também tem uma pseudocápsula ou cápsula cirúrgica que divide a zona periférica da zona de transição e permite que a gente consiga distinguir a origem da lesão, se foi uma lesão originária da zona de transição ou da zona periférica. E também faz ênfase aos feixes neurovasculares que seguem posteriormente à próstata, na posição de 5 e 7 horas do relógio. Esses também são uma rota potencial para extensão extraprostática. A gente precisa avaliar bem para poder definir se a lesão
ela acomete esses feixes neurovasculares. O PIRADS traz atenção também para alguns achados benignos que nós vamos encontrar em grande parte dos exames e que precisamos estar atentos porque vão ser comuns e a gente não pode deixar ou classificar erroneamente uma alteração benigna de uma alteração suspeita. Primeiro eu trago um caso aqui, temos a próstata, né? Aqui dentro, a zona de transição, uma zona de transição proeminente, bem heterogênea, e quando a gente vê melhor, temos umas estruturas nodulares que são encapsuladas ou predominantemente encapsuladas, com um sinal muito heterogêneo dentro, causando um aumento glandular substancial, e isso nada mais é do que hiperplasia prostática benigna. Temos também, como eu já mostrei, né, as áreas hiperintensas em T1 pós-biópsia, mostrando hemorragias. Temos as lesões císticas da glândula. Esse caso aqui eu trouxe de um cisto de utrículo ou cisto do ducto de Miller, né, projetando-se ali na porção da base da próstata, na zona central dela. Alteração benigna também. Calcificações eu não trouxe porque foi difícil de encontrar, na ressonância é mais difícil a gente avaliar, mas aqui eu trouxe um outro caso de uma glândula que tem um sinal difusamente reduzido em T2. Olha só a zona periférica dela, como ela carece daquele hipersinal natural do T2 que se assemelha ao da gordura, e nesse caso está muito preto, até é difícil de diferenciar da zona de transição. E quando a gente olha na difusão, a gente não vê muitos comemorativos importantes, né? A difusão aqui não tem nenhuma área de hipersinal significativo, o mapa de ADC tem até um sinal um pouco mais baixo. E quando a gente faz o estudo em perfusão, a gente vê aqui que o contraste ainda está bem arterial, ela já tem uma captação importante difusa nessa zona periférica, exatamente naquelas áreas de hipossinal em T2, e isso caracteriza para a gente, então, uma alteração provável por prostatite. Temos também a atrofia e a fibrose, mas eu não consegui caracterizar. Bem, vamos falar um pouco agora das categorias de risco do PIRADS, que vai desde PIRADS 1 ao PIRADS 5, e classifica o risco em muito baixo, baixo, intermediário, de alta probabilidade ou de muito alta probabilidade para lesão clinicamente significante. A atribuição ela é baseada apenas em parâmetros de imagem, não deve incorporar outros fatores. Então, a classificação PIRADS, ela às vezes pode diferir um pouco do que a gente possa sugerir como diagnóstico. Por exemplo, aquele caso da prostatite, talvez o PIRADS dele não seja um PIRADS 2, porque vai depender dos aparatos que a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas nada impede que o radiologista sugira o diagnóstico e o médico possa fazer a correlação. Em relação à conduta, o PIRADS ele não vai dizer qual conduta deve ser feita, qual vai ser o manejo clínico desse paciente. A gente geralmente entende que PIRADS 4 ou 5 requerem biópsia, PIRADS 1 e 2 não requerem, e o PIRADS 3 pode ser feita biópsia ou não, mas de qualquer forma, em todas as categorias, quem vai definir se vai ser feito biópsia ou não vai ser o médico que acompanha, baseado na sua suspeição, na sua experiência de manejo clínico, ele vai ter essa liberdade para conduzir. O PIRADS, para categorização das lesões, ele pede para que a gente faça scores específicos em cada sequência e para cada zona da próstata. Então, por exemplo, no T2, em relação às lesões encontradas na zona periférica. O PIRADS 1 é quando temos uma zona periférica normal, homogênea e hiperintensa. No PIRADS 2, alterações lineares ou em forma de cunha, são de baixa suspeição. Vou pular agora para o PIRADS 4 e 5, porque eles vão ser muito parecidos, exceto por dois fatores, vocês vão entender. Essas lesões vão ser circunscritas, hipointensas e homogêneas, e elas, para o PIRADS 4, têm que ser menores de 1,5 centímetro e não podem ter invasão extraprostática.
Caso elas sejam essas mesmas características de imagem, porém maiores que 1,5 centímetro ou com comportamento invasor, já configura um PIRAD 5. Então, mesmo que uma lesão seja pequena, se ela já tem invasão extraprostática, ela já é um PIRAD 5. E o PIRADS 3 é o que não são as outras. Ele é um grupo muito mais heterogêneo e abrangente e que às vezes deixa a gente até um pouco na dúvida sobre como classificar. Mas, basicamente, para a zona periférica, áreas não circunscritas, com intensidade de sinal heterogênea, moderadamente hipointensas, vão ser classificadas como PIRADS 3. Na zona de transição, nós temos um outro score T2, diferente da zona periférica, em que no PIRADS 1 nós vamos ter uma zona de transição normal, que é muito raro a gente encontrar, é muito difícil. Então, essa nova versão, a versão 2.1 do PIRADS, ela inclui no PIRADS 1 os nódulos hiperplásicos típicos, que são aqueles nódulos heterogêneos e totalmente encapsulados. Eles, mesmo quando presentes, podem ser classificados como categoria 1. O PIRADS 2 são os demais nódulos hiperplásicos atípicos, as áreas hipointensas e homogêneas entre os nódulos. No PIRADS 4 e 5, nós vamos nos basear por lesões lenticulares ou não circunscritas que sejam homogêneas e moderadamente hipointensas e, novamente, menor que 1,5 centímetro para PIRADS 4 e maior que 1,5 centímetro ou com comportamento agressivo, né, e invasor para ser categorizado como PIRADS 5, as demais lesões PIRADS 3. Score de difusão. Esse score vai servir tanto para a zona periférica quanto para a zona de transição. E eu vou chamar a atenção mais para as categorias 3, 4 e 5. Na 4 e 5 vão ser áreas de restrição à difusão marcada. Ou seja, a gente tem um alto sinal hiperintenso em difusão e marcado hipossinal no mapa de ADC para ser classificado como PIRADS 4 ou 5 e, novamente, não pode ser maior que 1,5 centímetro e nem ter comportamento invasor para ser categorizado como PIRADS 4. Na categoria 3 desse score de difusão, nós vamos encontrar lesões focais que sejam hipointensas no mapa de ADC e hiperintensas na difusão, mas elas não podem ter esse sinal muito marcado. Você pode até ter um hipersinal na difusão, mas você não pode ter um hipossinal substancial no mapa de ADC, porque aí já se torna uma lesão de alta suspeição. É mais difícil, principalmente quando a gente pensa na zona de transição, por ser uma zona muito heterogênea, que geralmente vem acompanhada de hiperplasia prostática benigna, dificultando assim a avaliação dessas categorias. Então, aqui eu trouxe, né, só para a gente entender que para ser PIRADS categoria 4 e 5 na difusão, ela tem que ter muito hipersinal na difusão e muito hipossinal no ADC. E isso é sempre baseado em relação ao parênquima prostático normal ao redor. E em relação ao último parâmetro multiparamétrico da próstata, o estudo dinâmico, ele vai ser classificado em negativo ou positivo. E quando a gente se refere a positivo, é quando tem realce focal, que seja precoce ou simultâneo ao realce do parênquima normal adjacente. E isso deve corresponder a achados suspeitos nas outras sequências, em T2 e na difusão. É difícil, né, pensando assim, quando a gente traz uma tabela com muitas classificações, mas aí eu vou trazer alguns casos rápidos só para a gente poder entender como isso funciona na prática. Lembrando alguns pontos importantes dessa nova versão. Para as lesões na zona periférica, a sequência difusão é a sequência determinante. Então, o meu PIRADS vai se basear no que eu encontrar nessa sequência, difusão, zona periférica. Quando eu tenho uma lesão score 3 na difusão da zona periférica, a presença de realce precoce ou simultâneo pelo contraste pula uma
categoria para frente, ela deixa de ser 3 e passa a ser 4. Já nas lesões da zona de transição, a sequência T2, o score T2 vai ser o predominante. E nas lesões categoria 2 ou 3, uma difusão score 2 pontos mais alto do que elas vai elevar a categoria final em 1 ponto. Isso é meio difícil, mas, por exemplo, eu tenho uma lesão que no T2, uma lesão da zona de transição, que no T2 eu dei um score 2, mas que aí na difusão apareceu um score 4 ou 5, ou seja, uma restrição à difusão significativa. Como ela é 2 níveis acima de suspeição, eu elevo o score 2 para um score 3. E no score 3, caso a difusão seja 5, ele pula para 4. Vamos entender um pouco isso. Ó, tem uma lesão PIRADS 3 aqui na zona de transição, porém ela apresentou um marcado hipersinal na difusão, um marcado hipossinal no mapa de ADC, é maior que 1,5 centímetro, ou seja, um score 5 pela difusão. Essa lesão deixa de ser 3 e passa a ser 4. Aqui temos um caso de uma glândula prostática. Temos aqui alguns nódulos hiperplásicos, está um pouco difícil, principalmente para quem está mais lá no fundo, né, para ver, porque fica com um sinal um pouco mais escuro, mas temos nódulos hiperplásicos aqui. A zona periférica, ela tem um sinal difusamente reduzido em T2, que deveria ser desse sinal aqui, mas a gente vê que grande parte dela está com sinal reduzido. Na difusão não encontramos também muitas alterações. E na perfusão a gente vê um leve aumento da perfusão. Aqui tem um mapa, né, em que as lesões com aumento perfusional, elas têm uma cor mais quente, por convenção. E naquelas áreas onde havia redução da intensidade de sinal em T2, a gente vê um leve aumento da perfusão. E isso que não configura uma lesão focal, né, não tem um foco de lesão suspeita, principalmente na sequência difusão, que é a sequência dominante para a zona periférica. Então, isso é uma lesão PIRADS 2, provavelmente aquilo ali é uma prostatite. Outro caso, nós temos aqui... Pronto. Vamos sair um pouco da zona periférica, passar para a zona de transição, e a gente vê uma lesão aqui hipointensa em T2, diferente daqueles nódulos de hiperplasia, que apresentam marcada restrição à difusão. E essa lesão provavelmente menor que 1,5 centímetro, categoria 4. Aqui nós vemos uma outra lesão nodular, na zona periférica, no terço médio à direita, porção póstero-medial. No coronal, aqui é o plano coronal, a gente vê que ela alonga e que esse maior eixo tem mais de 1,5 centímetro. Como é uma lesão da zona periférica, a gente precisa ver a difusão, né? Antes disso, a gente já percebe que ela tem um aumento da perfusão, porém, quando eu chego aqui na difusão, vocês conseguem ver alguma coisa, determinar alguma coisa? Também não consigo. Esse exame foi feito num aparelho de 3 Tesla, só que o paciente tinha uma artroplastia do quadril. E aí, na difusão, que era a sequência primordial para a gente dizer se aquela lesão é suspeita ou não, a gente não conseguiu fechar o diagnóstico. Mas a gente conseguiu reconvocar esse paciente. Foi feita a difusão no aparelho de 1,5 Tesla, e aí a gente vê a lesão aqui, não muito bem, mas melhor do que no 3 Tesla, porque os artefatos do quadril não são tão significativos, e a gente vê aí a lesão brilhando aqui, e com marcado hipossinal aqui, uma lesão suspeita maior que 1,5 centímetro, PIRADS 5. Essa lesão, uma lesão grande de zona periférica, ela tem comportamento agressivo e invasor, ela ultrapassa os limites, né, da zona de transição, e ela também vai para a gordura extraprostática. E quando a gente chega um pouco mais para trás, a gente vê que ela pega, inclusive, o feixe neurovascular.
No plano coronal, a gente vê um pouco melhor isso, né? A gente vê umas espículas vindo para cá, para o feixe neurovascular, diferente do outro lado, que está mais preservada a interface com a gordura. Essa lesão tem marcada restrição à difusão e também tem aumento da perfusão, configurando também uma lesão de muito alta suspeição. Antes de encerrar, eu queria só falar um pouco sobre a avaliação pós-tratamento, que não é contemplada pelo PIRADS, mas para a gente entender como é feita essa análise, em que a gente precisa diferenciar entre o que é câncer, entre o que é tecido prostático residual, o que é inflamação e o que é fibrose. Às vezes é muito difícil, a arquitetura ela se perde com as alterações pós-terapêuticas e isso se torna um desafio para nós. As sequências anatômicas em T2 têm muita limitação porque a fibrose tem sinal muito baixo e principalmente nas pós-cirúrgicas e pós-radioterápicas a gente tem muita distorção por fibrose. Então, as sequências predominantes para a gente na avaliação vão ser a difusão e principalmente o estudo dinâmico. Porque a difusão não é tão importante. Principalmente nos casos cirúrgicos, os clipes, as alterações pós-cirúrgicas podem trazer artefatos que vão ser de questionável viabilidade, se aquilo ali realmente é uma lesão ou se é um artefato pós-terapia. Então, a gente vai lançar mão do estudo dinâmico para dizer se houver alguma lesão com aumento da perfusão, a gente indica como uma lesão suspeita. Isso aqui eu trouxe de um artigo, tá difícil de ver aqui, mas não temos mais a próstata, foi uma próstata ressecada. A gente vê em T2 um baixo sinal difuso no leito prostático, mas aqui nessa região a gente vê, confia em mim, uma lesão que tem um sinal um pouco menos hipointenso do que o da fibrose. Quando a gente traduz isso na difusão, olha só, a difusão tem um sinal alto, no mapa de ADC ela tem um sinal baixo, e quando a gente chega no estudo dinâmico, a gente vê um aumento, um realce precoce ali pelo contraste, configurando uma lesão, uma provável lesão residual ou recidivante. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar. Agradeço a vocês e deixo agora para os colegas poderem discutir. Deixo agora para os colegas. PIRAD 2, de repente vem um PIRAD 5. Aí você vai, indica uma nova biópsia de próstata, confirma que vem o mesmo Gleason de antes, um Gleason 6 de baixo volume, o PSA inalterado, o toque inalterado, mantém vigilância e daqui a pouco repete a ressonância depois de mais um tempo, volta, vem um PIRAD 2 de novo. Seja, feito no mesmo lugar, sabe? Não foi com vocês nesse caso, mas tem uma explicação assim, para isso, porque a gente sabe, por exemplo, eu já dei aula sobre isso também e eu sempre cito um artigo publicado no Radiology, acho que foi em 2016, em que eles pegaram 6 experts em ressonância de próstata, pegaram os mesmos casos, 10 casos, e distribuíram para esses 6 experts em diferentes partes do globo para ver o índice de concordância entre eles, né? Eles utilizam sempre aquele fator kappa para avaliar a concordância. Foi um kappa de 0,57 nesse artigo, que é considerado uma concordância alta entre os experts, mas a gente sabe que quase metade dos casos eles não concordaram com o mesmo PIRADS, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, seu Leandro. Só essa lesão era de zona de transição ou zona periférica? Zona periférica. Então, não sei também se o que o Leandro acha sobre isso, eu vou dar minha opinião. Apesar de o PIRADS ele ser uma classificação que visa homogeneizar os laudos e as interpretações, ainda existem situações que dificultam, né? No caso da zona de transição, a grande heterogeneidade de sinal na hiperplasia prostática dificulta muito, principalmente nas lesões de categoria 3. Porque não tem uma definição muito específica. Ele dá um exemplo do que seria uma lesão 3 e diz que outras condições que não se adequem às outras categorias. Às vezes a gente tem dificuldade para detectar principalmente lesões pequenas e as maiores vão ser mais fáceis, claro.
E em relação à zona periférica, eu acredito que a qualidade da difusão do aparelho, a técnica como foi feita essa difusão também pode interferir, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, principalmente quando o paciente tem algum tipo de dispositivo implantado, com artefato, ou movimento, ou a própria técnica como foi feito, se foi uma difusão com um campo muito aberto, ou se foi com um campo tão fechado que a gente perde sinal. Eu acho que essas variações implicam também na variabilidade. O estranho é passar de 2 logo para 5, né? Então, assim, é difícil, sem ter uma noção assim do exame, o que era descrito. A diferença de aparelho muda pouco. Eu acho que a técnica, sim, o P-RADS exige pelo menos, né, um B de 1400 para gente, então é o topo da restrição de difusão, né? Quanto mais próximo do B0, mais próximo do T2 e dos efeitos T2, então o B0 é praticamente um T2 com supressão. Na medida que a gente vai subindo o B, ele vai tendo mais sensibilidade a essa lesão mais suspeita. O estranho realmente é essa mudança tão grande, né? Isso que eu ia falar, eu não sei o que o pacientinho de clínica, porque às vezes no meio do caso ele sobe o PSA e tem uma mudança e ele está fazendo uma prostatite, tudo assintomático. Assim, difícil mudar tanto. O que o Vitor falou, às vezes nesse limite 3 para o 4 e voltar para um 3, às vezes, né, fez uma difusão mais focada e aí restringiu mais, mas sair de um 2 para um 5 e voltar para o 2 realmente, assim, eu não sei se foi, né, quem viu, se tinha experiência também, né, a gente estava falando, então, todos os métodos de imagem e até o exame físico, né, depende muito da experiência de quem faz, mesmo sendo no mesmo lugar, às vezes uma pessoa que não é tão experiente, assim, e o mais estranho é ser no mesmo lugar, porque a gente sempre usa os exames anteriores para comparar, né, então, se tinha um exame recente ou um exame do mesmo lugar e eram 2, passou para um 5, o que mudou tanto e depois voltou para um 2, e aí o colega não ligou, falou, pô, Felipe, cara, tô vendo isso aqui, o que você acha, pode ser, não pode? Por isso, porque às vezes uma coisa que aparece pra gente na imagem, a gente liga pro colega que pediu, fala, pô, mudou alguma coisa, tem... e aí é lugar de excelência, então, assim, é difícil, assim, explicar, mas, assim, eu não vi tanto, nunca mudar, sempre nesses mais limítrofes, assim, a gente ter, às vezes, né, o score um pouquinho, um dá 4, um dá 5, e aí, né, ficaram um 3 para 4, mas, não sei. Parabéns pela aula. Eu estava falando com o Felipe aqui, faz tempo que a gente não vê uma aula assim, né? Parabéns. Eu queria fazer uma pergunta até um pouco provocativa aqui. Assim, o que vocês acham de eventualmente prescindir uma biópsia num P-RADS mais elevado? Você acha que a gente pode caminhar em algum momento para isso? É difícil, né? Porque até discussão em congresso de urologia, agora no último congresso americano teve uma mesa só sobre discussão de P-RADS 3, se valeria a pena biopsiar ou não. E teve consenso, foi mais de 70% das opiniões que estavam lá que era necessário biopsiar. Então você não biopsiar um P-RADS 4 ou 5 é complicado, né? O problema é você às vezes confiar no laudo. Hoje em dia está tão difundido já há tanto tempo a ressonância que a gente acaba... Mas vou botar aí questão de, no máximo 3 anos atrás, eu não confiava em qualquer laudo. A gente não confiava mesmo em qualquer laudo. Porque era muito discrepante. Se mandava fazer num lugar era X, mandava fazer no outro era Z. É muito diferente. Hoje em dia não. Hoje em dia está tão difundido que a gente acaba confiando meio no laudo. Mas não sei se a pergunta era essa. Se vier um P-RAD 4 ou 5, que não tinha antes, né, e não tinha sido biopsiado previamente... Sobretudo se você tiver outras características, como de repente um toque alterado, um PSA absoluto com uma densidade de PSA alta, ou com uma velocidade de crescimento alta, com uma relação livre total baixa, aí realmente não tem muito como escapar. Mas por si só um P-RADS 4 ou 5, virgem de biópsia, eu indicaria a biópsia, eu não postergaria. Elisa, já pensou em talvez um P-RADS 5 com PSA alto, toque ruim, cinética ruim, faz a ressonância, aquele P-RADS 5, e aí, será que dá para tratar sem biopsiar? Um dia a gente vai chegar lá?
Vai tratar como? Como é que o plano de saúde vai liberar seu tratamento? Discussão médica, esquece isso. Não, assim... Então, eu vou falar aqui em alguns casos, uma coisa que seja muito sugestiva, eu não sei, acho que não seria problema se a gente tivesse ali a certeza de que aquilo era doença, né? Agora, hoje em dia, eu acho que é inviável isso, né? E como é que você usa uma ressonância, assim, um paciente que já vem com uma biópsia para você e já tem um glisson alto, né? Você já sabe que tem um glisson alto, fez uma tomografia, um cintilo, ou até um PET, vamos dizer assim, e só doença localizada. Qual o papel da ressonância nesse caso? Se já é uma doença de alto risco, ainda vale a pena a ressonância, assim, para você? Como é que ela te ajuda na cirurgia? Ela te ajuda na cirurgia? Ela te... Entendeu a pergunta, assim? Você já sabe que é um glisson alto, já sabe que já tem um diagnóstico de um glisson 8 ou 9, o toque, a próstata sai. Como é que ela te ajuda? Te ajuda ou não te ajuda? Não sei. Nesse caso, você já tem um glisson alto, que você sabe que vai ter que fazer uma cirurgia de qualquer forma no paciente, vai ter que fazer linfadenectomia estendida nesse paciente. Se ele já tiver a ressonância, lógico que eu vou dar atenção à ressonância, ver se tem sinais sugestivos de extensão extracapsular de um lado ou de outro, para saber se eu vou um pouco mais longe da cápsula ou não durante a ressecção. Mas se não tiver, eu não peço para esse motivo especificamente para me guiar na cirurgia. Eu vou fazer toque em todo mundo. Se tiver aderido, alguma coisa mais endurecida daquele lado, compatível até com a biópsia, eu vou tomar mais cuidado daquele lado, uma dissecção mais alargada daquele lado. E hoje a gente tem nomogramas, como por exemplo o nomograma de Prece, que é um nomograma italiano, que pegou mais de 15 mil lobos prostáticos da casuística do Vipul Patel em cirurgia robótica de próstata e analisou conforme o fragmento, porcentagem de fragmentos positivos, a área acometida da próstata, ele bota num gráfico certinho a chance de você ir mais perto ou mais para longe da cápsula prostática e ter mais margem cirúrgica comprometida ou menos margem cirúrgica comprometida, que é o risco que se corre nesse lado. E se mostrou, esses nomogramas se mostraram mais fidedignos do que a ressonância multiparamétrica. E isso você é só colocar no site os dados que você tem. Lógico, tem que ter uma boa biópsia, uma descrição pormenorizada, que se for só aquele tumor no lado direito, o glisson 8, não adianta nada. Você tem que ter dados pormenorizados na biópsia para poder colocar no nomograma e você tem um bom resultado. E a gente tem hoje marcos cirúrgicos anatômicos, geralmente a gente consegue encontrar as artérias prostáticas que correm na área do feixe principal. A gente sabe que essa história de feixe neurovascular ali, do ângulo posterolateral, vem dos estudos do Patrick Walsh, estudos em fetos muito antigos. Hoje a gente sabe que tem inervação, feixe vasculonervoso em toda a circunferência da próstata, logicamente que da metade para baixo estão 75%, da metade para cima 25%, aí você tem em toda a região. Mas você consegue, achando essa artéria prostática, se você fizer uma dissecção medial a essa artéria prostática, entre ela e a cápsula, você preserva pelo menos 50%, 75% de inervação, e se você for lateralmente a ela, vai preservar 25% de inervação somente. E a gente sabe que essa artéria prostática geralmente está em torno de 3 milímetros de distância da cápsula prostática. E nesse estudo do nomograma Prece, que avaliou esses 15 mil lobos prostáticos, foi visto que 95% das lesões prostáticas não invadem a cápsula além de 3 milímetros. Então, assim, só excepcionalmente você vai encontrar no nomograma que você tem que ir com 4 milímetros ou mais de distância lateral à artéria prostática. Então, são dados de nomograma e de achados anatômicos que a gente consegue fazer hoje muito bem com a cirurgia robótica com magnificação de imagem, a gente consegue ter esses parâmetros. E a ressonância hoje, para isso, não é mais fundamental. Lógico, se tiver o dado, a gente vai utilizar. Elisa, te ajuda, Elisa? Paciente com características de alto risco, para a gente é importante até por causa de linfonodo, né, drenagem. Para a próstata, nem tanto. Para a gente, para a recidiva bioquímica, é essencial. Para a gente, faz muita diferença para a gente localizar se tem doença macroscópica, para a gente fazer uma dose mais alta. Então, acho que para mim, talvez tenha um pouco mais de importância, sim, a imagem do que para a cirurgia, talvez. Eu queria fazer uma pergunta, desculpa até se for uma pergunta não muito... que eu realmente não sei. A restrição à difusão na próstata é patognomônico de doença tumoral?
Então, não. Se a gente pensar em... Mas a gente precisa também correlacionar isso com outras características. Por exemplo, numa lesão em que eu vejo uma lesão com sinal alto no T2, um realce periférico, e que tenha restrição à difusão no centro, eu já penso mais num abscesso. Já penso em questões infecciosas, né? E não apenas nas tumorais, né? A difusão restrita nesses casos é porque a gente vai... Na verdade, a gente fala em difusão restrita, mas o PIRADS ele fala sobre alto sinal na difusão e baixo sinal. E ele gradua quanto vai ser de alto sinal na difusão e quanto vai ser de baixo sinal no mapa de ADC. E a partir disso eu vou ter a categoria 3, se não for um sinal tão baixo, é a categoria 4. Então, não necessariamente vai ser uma lesão tumoral ali. Gente, mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais uma consideração? Não? Então vamos lá, dá seguimento. Obrigado. Vocês, obrigado, Vitor. Obrigado.